Esse cara era o melhor guerreiro desse jogo que mergulhava os jogadores em uma realidade diferente. Ele matou um monstro após o outro, deixando para trás apenas montanhas de cadáveres. Ele parecia não ter rival. Os magos experientes que ajudavam o protagonista estavam segurando o enorme tigre branco com o máximo de suas forças. Eles tinham uma chance e todos esperavam que esse monstro os ajudasse a conquistar o primeiro lugar. Era necessário agir com rapidez e confiança, então o guerreiro correu para a batalha. O cara não duvidou nem um pouco de sua força e correu corajosamente em direção ao monstro, preparando-se para atacar. Ele desferiu um golpe poderoso, vencendo essa batalha. Não era à toa que Zhao Wan era chamado de o melhor guerreiro do norte. O monstro começou a desaparecer, significando a vitória final. Os magos da equipe do protagonista comentaram que suas habilidades de combate só haviam melhorado. Mas ele não tinha muito tempo de vidas, Ao estava muito doente. Os médicos disseram que ele não viveria nem uma semana. O guerreiro percebeu, e o sorriso desapareceu de seu rosto. Ele agora parecia condenado e abatido, aceitando totalmente seu destino. De volta ao mundo real dos jogos, Zhao Wan estava cansado de lutar. Ele estava na beira do telhado do prédio e estava prestes a dar um passo, despedindo-se de sua vida. Mas, de repente, chegou uma mensagem em seu telefone. Ela dizia que o jogo seria atualizado em breve. Ele disse a si mesmo, com tristeza, que não poderia esperar por isso e olhou para baixo. Mais um passo e todo o seu tormento acabaria. Mas Zhao Wan foi novamente distraído por algo. Dessa vez, ele ouviu um som estranho e se virou para ver a barra de carregamento do jogo. Ele começou a sentir um forte terremoto e viu algum tipo de perturbação por toda parte. O rapaz não entendeu bem o que estava acontecendo e, sem conseguir segurar a muleta, torceu a perna e caiu. Ele voou para baixo com medo, embora um momento atrás ele mesmo estivesse pronto para descer do telhado e morrer. Foi como se ele tivesse sido sugado para dentro do jogo. O mundo ao seu redor começou a mudar e agora havia interferência por toda parte. Do buraco negro resultante no céu, as criaturas do jogo começaram a cair uma a uma. O garoto ainda não entendia o que estava acontecendo. Ele achava que estava tendo alucinações antes de morrer, ou talvez fosse um renascimento. Zhao Wan trovejou para baixo, levantando uma grande poeira. Ele se levantou após uma aterrissagem difícil, sem perceber como havia sobrevivido a tal coisa. O garoto olhou para suas mãos, mas viu as grandes patas brancas de um predador. Percebendo isso, ele correu em direção ao fragmento de espelho. No reflexo, ele viu uma forma não humana, um tigre branco parado à sua frente. Zhao Wan ficou horrorizado. Agora o protagonista honestamente não entendia como havia se tornado um animal. Ele ainda duvidava que estivesse vivo. Ele pensou que talvez sua alma tivesse renascido no jogo. Mas antes que ele percebesse, a janela do sistema de jogo apareceu diante dele. O sistema lhe disse para não se preocupar. O cara não morreu, ele foi transportado para o jogo. Acontece que o sistema estava fora de controle. Zhao olhou ao seu redor. O mundo ao seu redor havia mudado, o jogo havia se fundido com o mundo real. Em vez das casas de sempre, agora havia novas casas, algumas foram destruídas e dragões estavam voando no céu. O sistema explicou como tudo era ensaiado aqui. Cada jogador tinha um propósito diferente, dependendo de suas habilidades. O protagonista não entendia como isso era possível, afinal, ele já foi um espadachim inchado e agora era um tigre. O sistema interpretou isso como um bônus adicional. Nesse momento, Aoa não era o mais forte, seu nível era o nível 1, embora sua habilidade de agilidade também tivesse aumentado. Ele estava encantado com seu novo corpo. Pensando que Deus havia lhe dado uma segunda vida, ele foi tomado pela emoção. Tigre gritou para o céu como se jurasse para si mesmo que iria lavar a vergonha de sua vida passada. Mas, de repente, ele foi interrompido por um raio que o atingiu diretamente. O sistema avisou o personagem que o jogo tem um gatilho de autocontrole. Se o personagem perder a calma, os raios serão repetidos todas as vezes. Zhao Wan ficou furioso por não ter sido avisado disso com antecedência. Ele não sabia como lidar com isso para proteger a si mesmo e sua vida. O jogo lhe disse o que o ajudaria a obtê-la. A primeira opção era encontrar um mago e fazer um contrato com ele. A segunda opção era tornar-se humano novamente, mas o próprio sistema não sabia como fazer isso. Um relâmpago iluminou o céu, o que significava que era tarde demais para procurar o mago. O raio atingiu o herói com uma força incrível, mas nem sequer o acertou.
Zhao An se viu em uma floresta desconhecida. Ele começou a examinar seu corpo, mas não encontrou nenhuma escoriação. Tigre não entendia como ele havia permanecido inteiro e pensava em outro renascimento. Suas reflexões foram interrompidas novamente pelo sistema, que explicou que ele havia salvado o único ao se mover e gastar toda a sua energia. Agora o herói só podia confiar em si mesmo. Ao seu redor, havia olhos famintos de predadores. Os monstros saíram dos arbustos um após o outro. Eram hienas ferozes de nível 1 se preparando para atacar. Zhao An ficou assustado e começou a gritar com o sistema por não tê-lo levado para um lugar mais seguro. Mas não havia tempo para pensar, ele tinha que agir rapidamente. Os monstros começaram a atacar, e o herói finalmente se juntou à luta, desembainhando sua espada. Ele estava confiante de que poderia lidar com isso, pois era bom com a espada e os monstros de primeiro nível não eram problema para ele. Sacando sua espada, o herói estava pronto para a batalha. Agora que o tigre parecia feroz, ele não duvidava de sua vitória. Mas, de repente, sua espada desapareceu e, com ela, sua confiança. Os monstros não pararam de forma alguma, mas continuaram seu ataque ao herói, agora desarmado. Percebendo que era tudo uma farsa e que nunca veria sua espada, ele ficou sério, esquivando-se habilmente das multidões. Agora que o herói estava de volta ao centro da luta, ele respondeu furiosamente às quedas, atacando com sua espada básica. Derrotou ridiculamente um monstro após o outro. De pé em uma montanha de inimigos derrotados, Zhao An sentiu uma onda de força. Na verdade, seu nível havia subido para o nível 5. Sua destreza o ajudou a fazer isso, mas era muito cedo para relaxar. Quando ouviu um farfalhar na grama, ele se virou. Ao perceber que ainda não tinha visto o chefe, o herói se lançou na luta. Derrotá-lo lhe traria a recompensa de que precisava. Zhao An pulou sobre a silhueta, atacando. Ele não pouparia ninguém naquele momento, pois precisava da vitória. À sua frente estava uma garota desconhecida e assustada pedindo ajuda. O herói ficou muito surpreso com essa reviravolta. Ele gritou para que ela fosse embora, pois não conseguia impedir seu corpo de pular. Mas a garota não teve tempo de escapar, pois Zhao An aterrissou bem em cima dela. Felizmente, a aterrissagem foi suave. O herói atônito saltou da garota como um homem escaldado, envergonhado com a situação. Zhao An, envergonhado, estendeu a mão para a desconhecida, perguntando se estava tudo bem, e ela, por sua vez, se desculpou, explicando que não tinha intenção de segui-lo. A garota era uma maga de nível 5 e revelou que tinha vindo aqui para fazer um contrato com a fera e implorou para ser poupada. O herói ficou perplexo com as palavras da garota, afinal, ele realmente havia encontrado um mago? Zhao An ficou encantado, pois poderia ter o que quisesse naquele momento. Além de completar as tarefas e receber recompensas, o problema do raio também seria resolvido. Tudo o que ele precisava fazer era assinar um contrato. Acreditando que era necessário mostrar sua melhor face para ganhar confiança, ele começou a posar na frente do mágico. Pressionando-se contra a garota, ele só conseguiu assustá-la ainda mais, mas o herói não tinha intenção de parar. Pegando a palma da mão dela com as patas, Zhao An ofereceu a ela um contrato com ele. Mas a maga viu o quadro de forma diferente com seus olhos. Ela enfrentava uma fera selvagem que valorizava seu corpo como carne saborosa. O medo estava em seus olhos, ele não sabia o que fazer. O monstro que ela viu estava chamando seu almoço. Mas, na realidade, não era assim. Zhao An estava se esforçando ao máximo para agradá-la e achava que tinha conseguido porque se considerava um ótimo ator e uma fera de bela aparência. A garota, no entanto, destruiu todas as suas esperanças e sonhos ao bater com força no herói e empurrá-lo para longe. Percebendo que essa era a sua chance, a maga saiu correndo e gritando por ajuda, deixando o tigre completamente desnorteado. Zhao An não sabia o que fazer. Ele entendia apenas uma coisa: não seria fácil ganhar confiança. Um plano surgiu em sua mente e ele decidiu enfiar a espada em sua perna. Depois de se queixar de ter sido ferido, o mago parou e se virou. Ainda assim, seu plano havia funcionado. O herói se balançava de costas, mostrando a dor que sentia. Isso mostrava que agora ele estava indefeso e, se algum mago quisesse domá-lo, ele não seria capaz de se defender. A garota, acreditando no belo jogo do tigre, decidiu que essa era a oportunidade de pegá-lo. Ela iniciou o contrato, selando a fera e tornando-se sua dona. O sistema confirmou que o contrato havia sido concluído com sucesso e que todas as habilidades da mestra haviam aumentado em 5 atributos.
Cada um deles conseguiu o que queria. A garota estava feliz porque agora tinha uma fera espiritual e proteção, enquanto Zawan havia encontrado sua carta. O preço por isso foi bastante alto, pois o herói teve que se automutilar. Sua amante veio em seu socorro e disse que poderia curar a ferida, que desapareceu em um instante, sem deixar vestígios. O mago explicou que o ferimento não era profundo e que ele poderia se recuperar rapidamente. O herói agradeceu a Dajuan e ficou muito animado com o que havia acontecido, porque agora ele não estava sozinho. De repente, a garota disse que estava na hora de ir embora. Quando perguntaram sobre o que ela estava falando, o mago respondeu que estava indo para a masmorra do templo ancestral. Ela disse que sua melhor amiga havia desaparecido nessa masmorra e que, por isso, queria encontrá-la e ajudá-la, e para isso precisava de uma fera espiritual. Depois de perceber a situação, Awen encorajou Dajuan, dizendo-lhe que ele já havia estado nesse templo muitas vezes e o conhecia bem. Portanto, não tinha com o que se preocupar. Antes de entrar no templo sinistro e misterioso, a equipe de heróis já havia se reunido, observando que o jogo é tão realista que era difícil distingui-lo da realidade. As portas do templo começaram a se abrir lentamente, emitindo um brilho intenso. O arqueiro da equipe havia avisado que os portões estavam prestes a se abrir, mas faltava um quinto membro ao esquadrão, pois ela originalmente pretendia chamar um amigo para acompanhá-la, mas ele havia mudado de ideia repentinamente. O grupo de jogadores hesitou e olhou para o líder em busca de uma decisão, mas ele mesmo não sabia o que fazer nessa situação. Os pensamentos foram interrompidos por Dajun caminhando em direção à equipe com Zawan, e ela pediu uma carona, pois queria muito visitar a masmorra. O pelotão reagiu à aparição da garota com ceticismo, pois ela era apenas de nível 5, então um dos membros do grupo explicou à garota que eles aceitavam jogadores de pelo menos nível 8. Mas o líder se decidiu e aceitou a proposta do mago, pois já havia uma escassez de homens, e estendeu a mão em sinal de saudação. O sistema reafirmou a adição à equipe, e a garota agradeceu. As portas do templo se abriram, inundando os heróis com chamas abrasadoras. O líder do esquadrão ordenou que protegessem os recém-chegados de ferimentos, e sua equipe obedeceu. Uma vez lá dentro, eles observaram que a masmorra parecia muito espetacular. Na entrada, eles foram recebidos por 7 esculturas de pedra que pareciam brinquedos. Descobriu-se que cada escultura significava uma especialização diferente no jogo. Um rugido selvagem foi ouvido no final do corredor, indicando o aparecimento de multidões, o que significava que em breve haveria uma luta. Um a um, os monstros começaram a surgir, com os olhos ardendo de raiva e sede de sangue. Seria uma luta difícil, pois todos os monstros eram de nível 8 e, então, um herói do esquadrão disse a Dajun para se afastar e tentar não morrer. A equipe correu desesperadamente para a batalha, deixando o mago e a fera para trás, então Zawan notou que o templo e os monstros nele haviam mudado. O pelotão repeliu o inimigo com bravura e ouviu as ordens do comandante, que ordenou que a formação se mantivesse firme. Mas as coisas não saíram conforme o planejado. Um dos monstros decidiu atacar a arqueira rapidamente, sem sequer dar a ela a chance de se defender. Ele bateu nela com força, jogando-a para o outro lado da sala. O monstro agiu de forma extremamente rápida e agressiva, esmagando a cabeça da garota. Toda a equipe ficou chocada, afinal, era um monstro de nível 10 e eles não tinham chance de derrotá-lo. O monstro aproveitou isso para atacar todos. O monstro empurrou todos para o lado e, com movimentos rápidos, avançou em direção ao seu alvo final, que era Dazon e Zawan. O monstro se lançou sobre eles, levantando muita poeira. Ele não viu ninguém à sua frente. A multidão, que não era estranha à agitação, não entendia realmente para onde os dois homens tinham ido. Mas, ao ouvir um som de farfalhar, o monstro se virou e viu uma silhueta na poeira. Era Zawan, segurando sua senhora em seus braços, perguntando se ela estava bem. Essa situação chocou o resto da equipe, que não conseguia acreditar que uma fera de nível 5 pudesse se esquivar do golpe mortal de um monstro de nível 10. Essa reviravolta não agradou ao monstro, que ficou ainda mais furioso e não parou de atacar, destruindo tudo em seu caminho. Dajun pediu que a fera fosse mais cuidadosa, preocupado com ela. Mas o tigre sabia o que fazer, pois já tinha um plano: usar o cartão de bronze que havia recebido há pouco tempo. Ao atingir o 10º nível, o herói mudou e agora ele se tornou um Lorde Demônio Tigre. Nada deteve o monstro, que o atacou com toda a sua fúria. Zawan também não iria recuar, tendo ganhado uma força incrível. Ele se defendeu corajosamente contra o monstro. A equipe que estava assistindo a tudo isso não entendeu nada. O tigre parecia feroz,
Não pouparia ninguém que ousasse atacar sua senhora, e golpeou o monstro com força. Agora esse monstro não era páreo para ele, que desferiu golpe após golpe, jogando-o como um brinquedo de um canto a outro. Zhao An deu um chute esmagador no monstro, empurrando-o para o outro lado da sala. Depois de um ataque tão forte do monstro, uma enorme rachadura foi deixada no chão. O pelotão estava admirado, maravilhado com a força do tigre. Não havia mais nada do monstro, apenas uma pequena pedra. Zhao An a pegou com cuidado, examinando-a de diferentes ângulos, tentando descobrir o que ela proporcionava. O sistema que apareceu explicava que se tratava de uma pedra furtiva que permitia que os dados reais do herói fossem ocultados de outros heróis. O grito de Dajun interrompeu tudo, avisando a fera que outros monstros estavam atacando. O líder da equipe correu até a garota, levando-a para um lugar seguro, deixando tudo para Zhao An. Um dos membros do esquadrão se ofereceu para ajudar o herói, mas havia muitos monstros e eles não conseguiriam dominá-los com seu nível. Os monstros atacavam o tigre sem parar, mas o tigre, por sua vez, não recuava. Ele parecia seguro de si mesmo, apesar de estar cercado por todos os lados. Todos os monstros atacaram um após o outro, criando uma pilha deles. E depois de esperar pelo momento certo, Zhao An atacou, esmagando a pilha de monstros empilhados. O herói matou uma multidão com confiança e ganhou 100 pontos de experiência. O tigre não parou por aí, outro veio em seguida, seguido por um grupo inteiro deles. Ele derrotava facilmente qualquer um que tentasse atacá-lo, não deixando ninguém para trás. Zhao absorveu a luta, ganhando pontos de experiência e diversão, bem como pontos de experiência. Ele se lembrou de que fazia muito tempo que não lutava assim. O sistema o informou que seu nível havia subido para o nível 11, o que agradou muito o tigre. Olhando para sua arma, ele percebeu que havia entendido mal os desenvolvedores e que essa espada só poderia ser usada por um lorde. O sistema aparece novamente, mostrando que todas as habilidades do herói aumentaram e novas habilidades apareceram. Depois de tanto tempo, a equipe de heróis não pôde deixar de admirar esse tigre, mas não conseguia entender como ele havia se elevado tão rapidamente. A nova força e habilidade também foram notadas por Dajun. Zhao An, brincando, perguntou à garota se ela tinha medo dele, puxando as bochechas do mago. A patroa balançou a cabeça de um lado para o outro, envergonhada, e disse-lhe que não se preocupasse, pois, enquanto ele estivesse por perto, ela não teria nada a temer. Uma luz apareceu tão brilhante que poderia cegá-lo, e todos decidiram que uma nova onda de monstros estava prestes a aparecer. O esquadrão estava em alerta, esperando algo terrível com grande poder, mas nenhum monstro apareceu. A silhueta de uma garota começou a emergir da luz. A deusa Charon apareceu diante deles e lhes disse que estava esperando por eles há 1000 anos e que eles tinham a oportunidade de fazer qualquer desejo que quisessem. Ao perceber que não havia perigo, a equipe relaxou. Como Zhao An permaneceu sério, ele percebeu que o templo havia se tornado completamente diferente, não era o mesmo de antes. A deusa disse 3 regras para fazer um desejo. Não era permitido fazer muitos desejos, coisas que poderiam prejudicar este mundo e violar as regras aceitas. A primeira a fazer um pedido foi Dajun, que pediu por sua amiga. A deusa Aron aceitou seu pedido, respondendo que ela havia se tornado sua adoradora e estava agora na igreja da cidade. Mocheoi estava perfeitamente segura. Ao ouvir isso, a garota se alegrou e até chorou de felicidade, pois agora podia expirar em paz. Todos os membros da equipe começaram a pedir à deusa que concedesse seus desejos, e ela o fez, concedendo aos heróis novos equipamentos. O pelotão ficou muito feliz com esses presentes, brilhando de felicidade como sua nova armadura. Zhao An também queria que a deusa concedesse seu desejo, pois ele estava procurando uma maneira de se tornar humano, e essa era sua chance. Ela olhou para a garota com esperança e admiração, esperando que ela realizasse seu desejo. Fechando os olhos, a deusa começou a avaliar o desejo do herói. Quando lhe disseram que o desejo seria realizado, Zhao An se sentiu genuinamente feliz e sorriu de alegria. O corpo do tigre começou a ser substituído por um corpo humano. Agora não havia nenhuma fera na frente deles, mas um homem, embora com orelhas de tigre. Mas era muito cedo para se alegrar. A deusa desviou o olhar e olhou de volta para o herói, avaliando-o. Era como se a garota tivesse perdido a cabeça, o sangue jorrava de seus olhos e tudo o que ela podia fazer era gritar que o desejo era muito complicado e que tudo acabaria. A deusa finalmente perdeu seu antigo corpo e mente, liberando todo o seu poder. Depois de avaliar a situação, Zhao An se volta para Dajun, preocupado e avisando-o para ser mais cuidadoso. Ele cobre a amante com seu corpo, protegendo-a do golpe.
O rapaz perguntou à garota, preocupado, se ela estava bem, ao que a maga agradeceu ao seu salvador, envergonhada. Nada resta da antiga deusa Aron, que mata um dos heróis da equipe esfaqueando-o na cabeça com seu cajado. Depois de organizar suas ideias, o líder do esquadrão diz que todos devem trabalhar juntos para lutar e derrotá-la. Ele corajosamente vai atacar a deusa, mas aparentemente se esqueceu de que ela só recebeu uma nova armadura, e isso não aumentou seu nível. Eles não podem vencer apenas com a força, e Sharon joga o jogador fora como uma mosca. Ele termina uma e passa para a próxima, sem qualquer indício de simpatia ou pena. O medo estava estampado no rosto dos jogadores. Eles perceberam que era o fim e não conseguiriam lidar com isso. O jogador aceitou seu destino e foi esmagado pela deusa. O protagonista também ficou horrorizado, pois não entendia como o jogo podia mudar seus dados tão rapidamente. Um sistema apareceu informando ao rapaz sobre uma nova missão. Ele tinha que derrotar a deusa e, em 1 minuto, todos os seus atributos seriam duplicados. Não havia como parar Aron. Ele ia atacar Zawan e, no momento mais crítico, a janela do sistema desapareceu, deixando o herói com essa tarefa. O garoto empurra a amante com firmeza para que ela não se machuque, recebendo ele mesmo o impacto total do golpe. Com um golpe tão poderoso, Zawan voou para o outro lado com um som estrondoso. Dajun estava muito preocupada com o garoto, mas não havia nada que ela pudesse fazer para ajudá-lo. Após o ataque da deusa, o herói ficou gravemente ferido e avaliou a força de Aron, estimando-a em pelo menos nível 25. O mago se sentiu muito desconfortável por não estar ajudando a ajudar e aplicou a cura, aliviando um pouco os danos. Zawan percebeu que, com mais um golpe como esse, ele perderia, mas a deusa não parou e se preparou para lançar outro ataque poderoso. Completamente curado, o herói percebeu que não poderia enfrentá-la e só poderia trapacear. Confiante em seu plano, o cara se junta à luta, mostrando sua força. O golpe mais duro recaiu sobre os heróis, mas Zawan novamente se esquivou habilmente, protegendo sua senhora. A deusa não parou nem um pouco e já estava se preparando para outro ataque, ao qual o cara nem sequer recuou, cobrindo a amante, como se fosse receber o golpe. De repente, o herói passou para o nível 120, o que surpreendeu Aron enormemente, tanto que ele até parou. Zawan havia usado a pedra furtiva, alterando seus dados, mas não conseguia nem pensar que ele acreditaria em algo tão simples. A deusa realmente caiu no truque, assustada com um nível tão alto. Percebendo o perigo, ele se levantou rapidamente e começou a cambalear para trás. Por causa da preocupação e do medo, a deusa torce a perna e cai, o que deixa o herói muito feliz, pois seu plano deu certo. Essa foi a sua chance, porque enquanto Aron estava sob tensão, é possível saber com certeza o que o protagonista vai fazer. Usando toda a sua força e sua nova habilidade, Awan golpeia a deusa, perfurando-a. O tempo da pedra expirou e o homem voltou ao seu 11º nível original. Aron não entendia o que havia acontecido ou como isso era possível, mas era tarde demais para pensar, pois ela havia sido derrotada. O herói mata a garota com ataques de tigre, deixando-a sem chance de sobrevivência. Uma enorme explosão se formou e o corpo da deusa foi completamente destruído, deixando para trás apenas uma pedra roxa. Uma Dajun preocupada correu até o homem e se jogou sobre ele em um abraço, perguntando se estava tudo bem. Acontece que a pedra roxa concede desejos e era um item raro no jogo. O sistema explicava que, se o herói coletasse todas as 9 pedras, ele poderia recuperar sua aparência anterior. Zawan pega cuidadosamente a pedra para si e pergunta onde encontrar o resto, ao que o jogo responde para ir à cidade de Bru. Mas antes de chegarem lá, o sistema começou a distribuir as recompensas recebidas após a batalha, e isso não aconteceu da maneira mais agradável. Como recompensa, o herói recebe uma carta de corpo de Lorde que duplica todos os atributos por 1 minuto, e o tempo aumentará à medida que ele subir de nível. O homem decide escondê-la para não perdê-la. Ele foi abordado por Dajun, que perguntou o que eles deveriam fazer em seguida. Lembrando das palavras da deusa Aron sobre seus amigos, Awan complementou que ele só precisava de algo na cidade de Bru. Ao ouvir isso, a garota ficou feliz, agarrou a mão do herói e o arrastou para fora da masmorra, dizendo que iriam embora imediatamente. Ao chegarem à cidade, os heróis encontraram lutas locais que lembravam as que eram realizadas no Coliseu. A multidão nas arquibancadas estava animada, todos aplaudindo o guerreiro de Kars, admirando suas habilidades de luta. Intrigados, os heróis decidem observar o combate. Um homem da multidão começa a falar com eles, explicando que não se trata apenas de uma luta, mas de uma competição pelo direito de treinar.
Essa competição era necessária para determinar os 30 homens que iriam para as terras dos deuses e esse homem, como todos os outros, admirava o guerreiro Cars, chamando-o de um verdadeiro herói. Zawan ressalta que Land of Gods é uma carta muito rara que ele nunca jogou. O sistema lhe diz que ele pode encontrar a segunda pedra aqui, mas que não pode lutar pelo primeiro lugar. Dajun se oferece para ir embora, descrevendo o lugar como estranho, mas o herói continua se oferecendo para ficar e participar da competição. A garota diz que não tem coragem, ao que o garoto começa a convencê-la de todas as formas possíveis e finalmente consegue. Depois de organizar seus pensamentos, ela pergunta a um grupo de jogadores onde se registrar, e eles ficam muito surpresos, chamando-a de mágica de baixo nível. Atrás dos heróis aparece o juiz da competição, que explica que eles precisam escolher um oponente para si mesmos e vencer, e então poderão tomar o lugar dele. Zawan decide selecionar um lutador para lutar em nome de sua amante. Ele desafiou Cars a um desafio que surpreendeu a todos. Ninguém acreditava em sua força, apenas riam, chamando a fera de tola e dizendo que ela não tinha chance contra tal lutador. Mas não era assim que eles viam o quadro completo. Awan tinha acabado de usar a carta de furtividade novamente, mudando seu nível para o nível 3. Se ele derrotar Cars, Dajun se tornará o líder e garantirá seu lugar na Terra dos Deuses. Assim, totalmente confiante em suas habilidades, o garoto é transportado com um salto hábil para o campo de batalha. Sem qualquer sinal de medo de seu oponente, ele o chama para atacar de forma zombeteira. Cars não gostou disso. Como uma fera ousava falar com ele daquela maneira? Enfurecido, o lutador se lançou na luta com o apoio ruidoso de seus fãs. Ele era o participante mais forte aqui, por isso não levava a sério nenhuma fera de terceiro nível. Cars parecia muito feroz quando Zawan zombou dele, dizendo que ele era muito lento. No mesmo segundo, ele golpeia o corpo do oponente com o pé, interrompendo o ataque. O rosto do lutador mudou imediatamente, mostrando toda a dor e humilhação. Ele cambaleia e agarra o ponto de impacto, cravando sua lança no chão. Todos os fãs começaram a se preocupar com a derrota de Cars, mas, quando acordou, o lutador começou a atacar novamente com confiança, dizendo que nunca mais teria tanta sorte. Ele usou sua habilidade, transformando seus clones em sombras. Esse tipo de ataque interessou muito ao protagonista e ele permaneceu de pé, recebendo o golpe. Os fãs de Cars ficaram em êxtase e começaram a rir da fera que achava que poderia derrotar o melhor lutador, mas Dajun acreditava que Zawan não perderia. A multidão se maravilhou com a força de seu ídolo. 2 silhuetas podiam ser vistas na coluna de poeira e uma delas estava perdida. Zawan saiu vitorioso, segurando Cars pelo pescoço. Sentindo-se superior a todos os outros, o cara jogou o adversário em direção ao seu público favorito. Os espectadores que estavam torcendo por Cars ficaram chocados, pois não conseguiam acreditar que o guerreiro mais forte daqui pudesse perder para uma fera espiritual de apenas terceiro nível. O juiz aceitou a vitória do herói e parabenizou Dajun por seu lugar na Terra dos Deuses, o que a deixou muito feliz. No entanto, o homem estranho lhes disse para ir primeiro a um lugar, e esse lugar acabou sendo um templo desconhecido. A sala estava muito silenciosa, sem ninguém à vista. Em seguida, o juiz interrompeu o silêncio dizendo que ele havia completado sua missão e que era hora de voltar, e que eles deveriam esperar aqui. Zawan só estava preocupado com a pedra e perguntou ao sistema a localização dela, mas nem ela sabia, dizendo que só podia senti-la. O silêncio foi interrompido pela voz indignada de uma garota que achava que os homens ao seu redor estavam olhando para seus seios. Embora os homens tenham dito que não estavam olhando para ela, ela não acreditou, fez mais barulho e os ameaçou. O estranho jogou um de volta, seguido por outro, desabafando. A garota era um anjo sagrado de 10º nível chamado Mosheoya. Esse era exatamente o amigo que Dajun estava procurando, mas o encontro foi bastante inesperado. Mas, apesar de tudo, as meninas estavam felizes com essa reviravolta, porque fazia muito tempo que elas não se viam e sentiam falta umas das outras. Zawan notou a garota e tomou nota de sua forma, comparando-a com a de sua mestra, mas Mosheoya sentiu isso e ficou extremamente insatisfeito. Ele gostava muito de Angel, todo seu corpo brilhava ao olhar para ela. Chamando de pervertido, a garota decide eliminá-lo também, assim como os homens anteriores, dando-lhe um soco. O protagonista reagiu rapidamente e tentou bloquear o ataque, mas não conseguiu chegar a tempo. Ao voar para o outro lado da sala, o cara levou um grande golpe. Mosheoya não recuou e já balançou o pé na direção do cara, pressionando a cabeça dele e dando-lhe uma ótima visão.
Mas esse caos é interrompido por Dajun, que pede a garota para não bater nele, explicando que Zhao An é seu espírito animal. A amiga pediu desculpas ao rapaz pelo mal-entendido, ao que ele se aconchegou a ela como um gatinho em vez de uma fera ameaçadora. O sino tocou, sinalizando o fim da competição. Mocheoia se despede de sua amiga e diz a ela que liderará a equipe com a qual eles viajarão para as terras dos deuses. A única maneira de chegar a essas terras era pilotar um navio voador. O anjo avisou aos meninos que logo viriam o portão vazio, que se acreditava ser uma passagem para as terras dos deuses. Toda a equipe estava animada com a aventura que viria pela frente, achando que seria emocionante. O portão sobre o qual Mocheoia já havia me falado finalmente apareceu, parecia muito espetacular, combinando com o terreno à sua frente. O arrebatamento foi interrompido por um anjo que avisou sobre uma tempestade de vazio que se aproximava. Os raios caíram um após o outro no convés do navio e todos entraram em pânico, sem saber o que fazer. Parecia que agora todos eles morreriam antes de chegarem às terras que já estavam tão próximas. As duas meninas se encolheram contra Zhao An com medo, esperando que ele as protegesse. Eles caíram no portal que se formou, através do telhado de uma casa desconhecida, e acabaram entrando. A fuga das meninas foi amenizada pelo corpo do menino, de modo que elas não se machucaram, o que não se pode dizer do protagonista. Eles tiveram que recobrar o juízo rapidamente, pois um som estrondoso foi ouvido atrás deles, forçando-os a se virar para ver a causa do barulho. Na frente deles havia um monstro, ou melhor, um bode enorme que claramente não estava de bom humor. O monstro sacou sua arma, preparando-se para atacar. Era evidente que ele só queria alguém morto e começou a atacar ferozmente. No mesmo instante, o monstro já está bem na frente dos heróis, brandindo sua espada. Dajun ficou assustado com a virada inesperada, mas Zhao An reagiu rapidamente, esquivando-se do ataque do bode. Deu um golpe forte no monstro, que cairá imediatamente. Finalmente, o herói joga o monstro contra a parede com um soco, derrotando completamente o intruso. O rapaz percebe uma caixa estranha com raios saindo dela e, sem saber do que se trata, decide examiná-la. Mocheoia avisa Zhao An que a Terra dos Deuses é um lugar muito estranho e que é melhor não tocar em nada aqui, mas o interesse do herói vence e ele decide dar uma olhada dentro da caixa. A luz mais brilhante foi filtrada para fora da caixa, e a garota quis avisar o rapaz pressionando-se contra ele, mas já era tarde demais. Ambos foram severamente danificados pelo raio que se escondia dentro da caixa. Dajun chegou a tempo, avaliou a situação e começou a realizar magia de purificação, curando os heróis. O golpe foi tão forte que as roupas do anjo foram rasgadas em pedaços, e se não fosse pelo mago, ambos poderiam ter morrido de tal coisa. Mocheoia foi novamente lembrado de que a Terra dos Deuses era um lugar muito estranho e que precisaria de algum tempo para se acostumar. Depois de repreender o herói por seu ato, a garota disse que, se as roupas não pudessem ser recuperadas, elas sempre deveriam ser tiradas. Depois de encontrar a porta das salas, Awan pegou as duas meninas pelas mãos e as levou para fora, dizendo-lhes que deveriam encontrar a Pedra dos Desejos antes de qualquer outra pessoa. A equipe sai para uma grande arena, que uma multidão já estava observando, presumindo que fosse algum tipo de labirinto. À frente estava um líder de ovelhas de 13º nível, que olhava com apreço. Ordenando que seus irmãos nomeados atacassem, eles obedeceram no mesmo instante, atacando a equipe um a um. Mocheoia desvia o ataque de um dos carneiros, ressaltando que os animais nunca se tornarão escravos. Enfurecida, ela bate o pé, lançando o monstro para o céu. A garota tomou a decisão de ir atrás do chefe sozinha e disse a Dajun e Zhao Anil para ficarem aqui. O garoto observou que ele era bastante corajoso ao derrotar os inimigos que cruzavam seu caminho. A jornada é interrompida pelo próprio chefe das ovelhas, descontente com o fato de a garota ter usado a espada contra seu povo. O chefe dá um golpe forte em Cheoia, empurrando-a em direção a seus amigos. O líder vai atacar novamente para derrotar os heróis. Angel diz a sua amiga para fugir, pois o inimigo é muito forte e eles não conseguirão pegá-lo, mas a garota decide ficar, dizendo que ele não a deixará. Mas naquele momento o monstro estava muito próximo. Ele brandia sua arma e dizia que infelizmente todos ficariam aqui. Era tarde demais para se esquivar, mas Awan veio em seu socorro e desviou a espada com uma mão, surpreendendo o chefe ao fazer isso. O chefe não conseguia acreditar que tal coisa fosse possível, pois ele atacou com tanta força. Sentindo-se confiante em sua força novamente, o cara, com uma careta, responde ao monstro que tal lâmina não pode nem cortar suas unhas e o derruba com um golpe, deixando para trás um buraco profundo. Mocheoia havia subestimado Zhao An antes,
pensando que ele era fraco, mas agora ele admirava sua força, embora não entendesse como isso era possível com apenas o terceiro nível. Depois de analisar o que aconteceu antes, ele pensou que tinha uma chance de derrotar esse chefe com suas habilidades e nível. Ele decide agir rapidamente, atacando de uma só vez, pois assim poderá continuar procurando a pedra certa mais rapidamente. A vontade do líder é suprimida pelo poder e pela autoridade do herói, e ele não entende como agir. De repente, aparentemente assustado, o chefe cai de joelhos, implorando a Zawan que o perdoe e não o mate. O cara, sem sacar a arma, olhou para ele com total incompreensão. A súplica do monstro se transformou em um grito. Ele lhes disse que seu clã vivia aqui há gerações e que era punido diariamente com humilhação. Sinceramente, o herói não entendeu nada, mas o chefe estava convencido de que ele estava em conluio com seus criminosos, e por isso, continuou sua história, dizendo que eles haviam sido mortos e feitos prisioneiros, embora não tivessem feito nada de errado. Depois de ouvir tudo e ver o chefe de lados, Awa achou que ele parecia patético e que era difícil até mesmo matá-lo. O olhar de desânimo do monstro desapareceu e ele disse que seus agressores haviam retornado. O protagonista olhou para o lado com interesse, percebendo silhuetas à distância. Não era possível ver seus rostos, mas era possível sentir o humor deles antes da batalha. Era uma empresa de 4 homens que haviam notado alguns rostos novos, mas não entendiam de onde eles tinham vindo. Deixando de lado todos os pensamentos desnecessários, eles decidem ir direto ao ponto para o que vieram fazer. Os heróis apenas olhavam de lado, sem entender o que essas pessoas precisavam delas. Então, um dos criminosos começou a arrancar a lã de um dos carneiros, fazendo-o sofrer uma dor infernal. O homem de terno amarelo, sem um pingo de compaixão, continuava arrancando tufo após tufo, dizendo que não precisava daquele tipo de lã. Mocheoia percebeu que estava sentindo uma sensação estranha e parecia que seus olhos estavam queimando. Depois de terminar de coletar a lã, os supostos infratores estavam prestes a sair, mas foram interrompidos por Zawan, que disse que as ovelhas poderiam entrar em uma associação de proteção animal e processá-los. Depois de pedir desculpas pelo mal-entendido, a garota se apresentou e explicou por que eles estavam ali, dizendo que havia recebido o e-mail deles pedindo ajuda. Instigado pela ideia, na esperança de obter uma pedra dos desejos por completar a missão, Awan ataca Dajun. Depois de entender tudo, a garota se candidata e diz que está disposta a aceitar a tarefa, o que deixa o rapaz muito feliz. A missão acabou não sendo o que o herói havia imaginado, eles estavam filtrando a lã que haviam extraído anteriormente. Incapaz de suportar isso, Awan se demite do emprego, dizendo que está aqui pela Pedra dos Desejos e que outras coisas não lhe interessam, surpreendendo assim os outros trabalhadores da fábrica. Um dos trabalhadores da equipe de meteorologia disse que recentemente houve uma escassez de produtos e que, se o fornecimento parasse, haveria problemas climáticos, ao que o herói respondeu que isso não o afetava em nada, que ele estava apenas delirando com a ideia de conseguir a pedra. O rapaz estava prestes a sair, mas outro funcionário o impediu, oferecendo-lhe uma missão mais importante. A tarefa era levar a equipe de transporte em segurança de volta à balsa marítima. Após a conclusão bem-sucedida da tarefa, havia uma generosa recompensa misteriosa de classificação S. Achando a oferta muito tentadora, Awa aceita e, depois de 2 horas, está a caminho. Ele achou muito estranho que esses caras precisassem de uma escolta, pois pareciam muito formidáveis. Um dos assistentes explicou que essa carga de mercadorias era sempre seguida por saqueadores que queriam roubá-los e que isso já havia dado errado mais de uma vez, então ele o avisou para manter o herói em guarda. Zawan conta isso a seus colegas de classe, dizendo que pensou em uma pessoa assustadora, mas acabou se tornando um grupo inteiro. Não havia tempo para relaxar, eles já haviam sido encontrados por bandidos de alto nível. Eles exigiam dinheiro se suas vidas lhes fossem caras, e também notaram novos rostos entre os mercenários na oficina. A bandida gostava muito de Zawan, achava-o bonito, encostou-se ao rapaz e percebeu que ele cheirava carne fresca, algo que ela não sentia há muito tempo. Um dos mercenários, armado com uma espada, avisou o herói que ela era uma saqueadora e que ele deveria se afastar dela. Com um golpe poderoso, a garota joga o cara para longe antes mesmo que ele tenha a chance de atacar. A Prowler, saltando de seu cavalo, ordena que os outros salteadores de estrada matem todas as mulheres e mandem os homens para seus aposentos. Os ladrões seguiram a ordem do chefe e começaram a matar todos os mercenários que estavam em seu caminho. Voltando à batalha, Dajun disse que as pessoas não podem ser roubadas pela formação de cristais com magia.
Xiaoya não se afastou e acabou com os bandidos, dizendo que essa mercadoria era necessária para manter o clima e que o sistema não deveria ser perturbado. San Wuji, que estava no comando da equipe de saqueadores, ficou muito infeliz com esse comportamento, pensando que eles não deveriam ter resistido se preocupavam tanto com a vida dele. Zhao An agarra o chefe pelo ombro, dizendo que esse lote é dele e que ele não vai abrir mão dele. O herói joga a garota em um tronco de árvore, mostrando a seriedade de suas intenções. O mercenário acordado, que também havia sido jogado recentemente, não conseguia acreditar em seus olhos. Os outros membros dos bandidos, que se chamavam de irmãs, estavam furiosos com a fera, pois tal comportamento era imperdoável, e já estavam se preparando para matá-la. Mas, para Zhao An, eles eram muito fracos e ele lidou com cada um deles com facilidade. Diante do golpe, as meninas reagiram de forma extremamente estranha. O cara levanta a cabeça, percebendo o movimento. Era San Wuji que estava prestes a atacar, chamando o belo herói e sentindo sua força. A bandida em fuga lança seu ataque encantador, que o protagonista observa, descrevendo como muito espetacular. O golpe se transforma em um enorme coração, formando uma explosão a um passo de Zhao An, que consegue se esquivar, o que não se pode dizer da outra parte da equipe. Os outros bandidos, com o ataque de sua cabeça, quase caíram de admiração por sua força, e o espetáculo não parecia totalmente decente, fazendo o nariz dos rapazes sangrar. Imerso em suas novelas sobre como San Wuji poderia se tornar seu amante e derrotar o herói, dando-lhe prazer, Aoa não percebeu que o bandido estava prestes a atacá-lo por trás, chamando-o de fraco. Mas, de repente, o garoto interrompe o ataque agarrando o braço da garota. O bandido estava errado ao chamar a protagonista de pouco vigilante, então Zhao An sorri para ele e diz para ele retirar o que disse e que ela é a única fraca aqui. Depois de bater em San Wuji, a heroína tem uma reação estranha. Ela não sente dor, apenas prazer. A garota pede ao rapaz que continue, esfaqueando-a, o que faz com que o rapaz fique horrorizado com os pensamentos distorcidos do fora da lei. Percebendo que nunca tinha visto isso antes, Zhao An agarra San Wuji pela garganta, preparando-se para atacar, puxando o punho para trás. Ele desfere um golpe brutal após o outro, ao que a garota grita que precisa de mais, e finalmente, espancando-a até deixá-la sem vida, o salteador declara que se lembrará desse homem maravilhoso. Depois de derrotar o capítulo, os outros bandidos fugiram aterrorizados, enquanto os membros da equipe de feras espirituais comemoravam e se maravilhavam com a força do protagonista, observando que era um milagre, pois o cara era apenas de nível 3. Zhao An também está cercado por Dazon e Xiaoya, para quem ele começa a se gabar de seu talento. A tripulação percebe que o tempo começou a se deteriorar, então todos começam a procurar abrigo antes que o desastre aconteça, tendo em mente que precisam levar as mercadorias para o mar o mais rápido possível. Meia hora depois, eles chegam ao local indicado e um dos mercenários ordena que os outros coloquem as mercadorias em contêineres, digitando o código necessário em um tablet gráfico. Começou a chover, molhando os protagonistas com suas gotas, provando que a Terra dos Deuses é um lugar realmente incrível. De repente, eles ouvem alguém na oficina e sons de batalha vindo de lá. Zhao An, sentindo que algo está errado, corre em direção à fonte do barulho, gritando pelo caminho que ainda não recebeu sua recompensa. Depois de correr pelas chamas escarlates, os heróis param, pensando no que está acontecendo. Do lado de fora da oficina, havia um grupo de homens descontentes que sorriram ao ver os deuses, ordenando-lhes que entregassem as chaves e ameaçando-os de que, caso contrário, não seriam culpados. Os deuses apareceram diante da multidão em péssimo estado, pois haviam bebido a noite toda, estavam muito doentes e não tinham forças para enfrentar os indignados. Kars era o líder dessa gangue e ordenou que seus homens os matassem e pegassem as chaves. Mas, de repente, o ataque do cara é interrompido por um golpe poderoso que estilhaça sua lança. O culpado pelo choque de Kars foi Zhao An, que lhe disse para se retirar, pois o herói ainda não havia recebido a recompensa prometida. O homem desarmado não conseguiu nem mesmo reagir à besta espiritual, recebendo um forte chute no peito. Com um soco, o protagonista manda Kars para outra direção, deixando para trás uma profunda rachadura no chão. Zhao An parecia feroz ao ameaçar os outros atacantes de que, se ousassem ir contra ele, ele os mataria. Kars, recuperado do golpe, não entende o que o cara veio fazer, apontando que talvez, como eles, ele tenha assinado um contrato com o Sr. Kulu para saquear a oficina. Todas as pessoas furiosas não se atreveram a atacar o herói, mas, de repente, um gigante de fogo se aproximou e estava prestes a atacar Zhao An.
O garoto olhou para o punho flamejante do monstro, imaginando se estava ouvindo o nome de um Kulu novamente. Armado com suas espadas, ao andar um golpe poderoso no corpo do gigante de fogo. Ele estava prestes a reagir atacando o protagonista, mas a besta espiritual era muito mais ágil e rápida do que o monstro. Gaia atinge o gigante flamejante com seu soco especial, desencadeando vários ataques em seu corpo. Cars e o resto da gangue descontente assistiram à luta em choque, sem saber o que fazer e notando que o monstro estava muito vulnerável. Xiaoya pergunta indignado o que significa tudo isso, já que ela os estava ajudando, ao que o grupo de manifestantes responde que eles são jogadores e estão em qualquer missão para ganhar o máximo de dinheiro possível, e pede que ela não interfira com eles. Com raiva, a garota desembainha sua espada, dizendo que se Cars e os outros ousarem se opor, não devem pedir misericórdia, pois a terra dos deuses é um dos lugares sagrados do clã Zuer. Percebendo que as coisas estão indo mal, o grupo de manifestantes decide fugir, mas, de repente, chamas azuis aparecem no céu e voam diretamente em direção a eles. Um ataque poderoso atinge Xiaoya, que voa para o outro lado, mas é habilmente interceptada por Zhaoan, impedindo-a de cair. Tomando a garota nos braços, o herói olha perplexo para a fonte da voz que o chama de formigas, ousando ficar em seu caminho. Ele era um Kulu de 18º nível, cuja identidade era desconhecida, montado em um enorme e formidável urso, cercado por monstros cruéis. Ao verem o mercenário, os deuses ficaram muito zangados e se prepararam para a batalha. Eles correm desesperadamente para a batalha, gritando para que todo mundo veja seu poder divino, mas são interrompidos por Kulu, que lança um ataque de chamas azuis contra eles. Respondendo bravamente ao golpe, um dos deuses transforma seu corpo em um furacão, gritando que eles haviam recebido uma bênção. Mas, por ter calculado mal sua força, o cara cai, emitindo seu espírito, ao que os outros trabalhadores da oficina congelam de espanto. Kulu, chamando-os de lixo, não entendia como lhes havia sido confiada a guarda do tesouro. Preocupado com o fato de ainda não ter recebido prêmios, Aoan lhe diz que eles não podem simplesmente morrer, ao que ele responde que é muito atencioso. O trabalhador de cabelo roxo, percebendo que tem seu pagamento, deixa-o nas mãos do protagonista. Em suas mãos, havia uma pedra amarela que, segundo o sistema, dava um acréscimo de 10 ao ataque e podia ser incorporada a uma arma para ativar raios e trovões críticos. Nesse momento, Kulu, dizendo que não há tempo a perder, ordena que seus monstros ataquem a oficina. Horrorizado com o fato de todos os monstros terem se lançado sobre ele, o protagonista pergunta ao sistema o que ele deve fazer. Ao que o sistema responde que todos esses animais são escravos que foram forçados a trabalhar para si mesmos e sugere que ele estabeleça um relacionamento com eles, pois assim talvez eles fiquem a seu favor. Percebendo tudo isso, Aoan coloca suas habilidades de atuação em prática, caindo no chão e derramando lágrimas, com pena dos monstros que são forçados a ser as armas dos humanos. Depois de acreditarem na bela atuação do protagonista, as feras percebem que ele é igual a elas, apoiando o fato de que não se pode desonrar e matar os seus. Erguendo uma bandeira vermelha, o garoto incentiva os escravos a se rebelarem contra o feitor. As feras concordam ativamente, gritando furiosamente em resposta. Kulu, de pé a um lado, observava atônito enquanto sua arma era arrancada e agora uma multidão de descontentes descia sobre ele. Os 4 funcionários da oficina também observaram. Chocados, a situação tomara um rumo inesperado. Xiaoya ficou igualmente impressionado com a ação do protagonista, e Dajun começou a admirá-lo ainda mais, observando que ele era muito sábio. Com chamas azuis brilhantes, Kulu se arma e diz que, se eles ousarem ir contra ele, serão punidos. Enviando as feras para a batalha, elas começaram a atacar o velho senhor, mas ele as derrotou uma a uma com movimentos rápidos, como se não estivesse nem fazendo esforço. Zhaoan guardou isso para si mesmo, pois havia planejado um plano para que Kulu se exaurisse lutando contra os monstros e depois ele se juntaria à luta tomando as medidas necessárias. Mas, de repente, o sujeito se lança contra o protagonista, atacando-o como se tivesse percebido o que ele estava fazendo. E, observando que ele tem mais experiência em combate, Kulu, pego de surpresa, dá um duro golpe em Zhaoan.